Pode ir. Livro Politizando 2, A Política com Caô. Autor Henrique Dias. Copyright 2025. Todos os direitos reservados ao autor Henrique Dias. Comecei a escrever esse livro em 2010. Na verdade, ele faz parte de uma trilogia, a qual ainda não tive como concluir. Primeiro, por ter perdido a visão em 2012, e depois por ter que esperar a conclusão do curso de História Ensino Superior que fiz em 2015. Assim, finalizei essa obra que foi lançada em julho de 2016. Entre iniciar os textos do Politensando e finalizá-los, foram 6 anos. Entre a ideia inicial e o produto final, muitas coisas e pensamentos mudaram. Assim como alguns conceitos e algumas ignorâncias que desapareceram. No entanto, a base do meu pensamento foi mantida dentro da coerência que eu imaginava possuir, quando eu estava com cerca de 50 anos. Passados 9 anos da publicação do Politensando, resolvi revisá-lo com a intenção de disponibilizá-lo nas versões audiolivro e e-book. Ao deparar-me novamente com o texto, percebi que seria necessária uma readequação da redação original com a minha nova fase de conhecimento. Afinal, nesses quase 10 anos, publiquei outros 6 livros e participei de dezenas de cursos, online e presenciais, onde travei contato com incontáveis informações, tanto novas quanto reveladoras. Com isso, veio um novo pensar sobre boa parte do que eu havia escrito no Politensando entre 2010 e 2016. Assim, meus amigos, essa segunda edição acabou passando por várias alterações, trazendo o conteúdo mais para perto deste meu pensar atual. Não tenho nenhum problema em assumir que algumas das coisas que eu escrevi no Politensando impresso já não fazem parte do meu modo de vida e do meu modo de pensar. Esclareço, porém, que a essência do meu pensamento se mantém fiel ao meu desejo, que, na verdade, é um sonho, de termos uma sociedade equilibrada, justa e espiritualmente alinhada com as verdades eternas de Jesus Cristo. Capítulo 1. Trocando uma ideia inicial, o seu futuro pode estar sendo reescrito a partir de agora. Essa é de fato a verdadeira intenção deste livro. Mostrar para você algo novo e diferente nesse mundo tão cheio de truques e armadilhas que é o mundo político. Não temos a pretensão de fazer deste livro um complicado tratado sobre o assunto, ou mesmo criar teses mirabolantes e complexas para explicar algo tão simples de se entender. Você deve estar pensando: nossa, esse cara fala em um mundo cheio de truques, de armadilhas e tratados complicados, teses complexas e termina dizendo que política é algo simples de se entender. Pois é, o que parece ser algo extremamente complicado não passa de um jogo. Um jogo que começou lá atrás, nos tempos dos cavernícolas, dos homens primitivos para quem acredita no evolucionismo, ou para quem acredita como eu, no criacionismo, desde os tempos do fim do paraíso. Os humanos foram se juntando, com a finalidade de unir suas forças, na hora da necessidade de preservar a própria sobrevivência, fosse na hora da caça, plantio, ou mesmo na hora de manter a segurança dos indivíduos que compunham o grupo. E foi nesse momento que as relações humanas começaram a gerar, espontaneamente, algumas regras de convivência e, consequentemente, surgem então as hierarquias. Até aí está tranquilo de se entender, não está? Ok. Então esses grupos foram crescendo, domando a natureza, se fixando em áreas férteis e as cidades foram surgindo, ainda que não tivessem quase nada a ver com os conceitos de hoje, mas já eram esboços de cidades. A gente já sabe que, em várias partes do mundo, diferentes civilizações foram aparecendo e com várias formas de se organizarem. Porém, esses modelos tinham algo em comum: a hierarquia e o poder. Essas civilizações foram atravessando os tempos, algumas evoluindo, outras desaparecendo. Algumas foram engolindo as outras, e assim chegamos em épocas mais modernas, onde aparecem os alicerces e os pilares, que sustentam todas as nossas sociedades atuais. Os chineses, os hindus, os povos do Oriente Médio, os gregos, os romanos e os povos bárbaros da Europa, fecham essa aldeia global. O mundo vai girando, o tempo vai passando, e as sociedades vão se adaptando às novas necessidades humanas que vão se apresentando. Produzir uma maior quantidade de alimentos gerou uma maior necessidade de transportes e por aí vai.
Uma coisa foi puxando a outra até chegarmos muito antes dos tempos da vovó da nossa avó, a famosa era moderna nota de rodapé, de 1453 a 1789. Fim da nota de rodapé. Isso mesmo, aquelas vovós, muito antes das nossas avós, já foram modernas. Foi naquela época que as coisas começaram a ficar parecidas com as coisas de hoje. Na verdade, aquelas pessoas eram bem malucas e cheias de ideias revolucionárias. E muda daqui, muda dali e novas formas de sistemas políticos foram nascendo. As galerinhas daqueles tempos queriam mudar o mundo e conseguiram. Descobriram novos mundos, reformaram a religião, iluminaram as ideias, cortaram cabeças, deram um monte de cabeçadas, venderam um monte de ilusões, sonharam muito, mentiram pra caramba, mas não tinha mais volta. E teve gente que se deu muito mal e teve gente que se deu muito bem. Por isso que eu disse lá atrás, a política é um jogo, e como tem disputa, alguns perdem e outros ganham. A parte ruim desse jogo é que quando a pessoa descobre que jogou errado, que fez a opção errada, normalmente é tarde demais. Vidas e gerações pagam um preço muito caro por uma decisão tomada lá atrás. Por isso, a ideia deste livro é a de dar uns toques para que você não desperdice sua vida numa má jogada, e nem cometa erros que vêm sendo cometidos desde antes dos tempos das vovós das nossas avós. Capítulo 2 Por que somos quem somos? Sociólogos, historiadores e demais estudiosos da história social brasileira já elaboraram inúmeras teses e tratados sobre o porquê desta conduta político-social tão bovina do povo brasileiro. Mesmo assim, nós brasileiros gostamos de opinar, também tenho uma opinião. Lá vai. Não precisamos de muita ciência para constatar o seguinte: o nosso povo tem na sua base duas grandes maiorias étnicas que formaram as suas raízes, a sua idiosincrasia nota de rodapé, reação individual própria a cada pessoa. Fim da nota de rodapé. Sendo elas, a religiosidade dos católicos e o sangue negro dos escravos trazidos da África. Os séculos serviram para que essas duas raízes se misturassem, se entrelaçassem, se fundissem. 200, 300, 400 anos de maturação e pronto, temos um povo, em sua maioria, domado e subserviente nota de rodapé, qualidade daquele que presta serviço com demasiada submissão. Fim da nota de rodapé. A parte branca e europeizada da nossa ancestral sociedade era temente aos ditames de uma espécie de teocracia nota de rodapé. Teo igual a Deus, cracia igual a governo e teocracia igual a governo de Deus. Fim da nota de rodapé, que governava paralelamente às monarquias. A Inquisição, criada para impedir os abusos do poder secular, direta ou indiretamente, reconduzia os hereges aos dogmas da Igreja. Assim, mantinha o rebanho mais atento e fiel. Nesse processo longo e pouco mutável, a sabedoria indicava prudência e obediência. O salvo-conduto para uma vida longa e em encontrar a salvação, era ficar ajoelhado perante o poder da Igreja e do monarca. Ajoelhados, também, ficavam os negros escravizados perante o poder do senhorio. Fosse nas igrejas, nas oligarquias nota de rodapé, forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político ou grupo econômico ou corporação. Fim da nota de rodapé, ou nas senzalas, o sistema para os brancos e para os negros, acabava sendo praticamente o mesmo, o subjugou e a obediência. Diante destas forças descomunais, obedecer e dissimular eram uma questão de sobrevivência. Os insubordinados eram severamente castigados. O castigo ou viria de Deus, ou do chicote. A pureza dos grupos étnicos lentamente foi se transformando. Brancos, negros e também os índios da terra, acabaram se misturando, foram se cozinhando, num lento e desafiador processo social. O poder seguia o mesmo ritmo, o mesmo caminho, mas por estradas diferentes. Poderosos, poderosos. Dominados, dominados. Os números são imprecisos, mas suficientes para garantir que metade da população brasileira tem sangue dos povos negros africanos e que praticamente 5 de cada 10 brasileiros são católicos. Essa carga genética e religiosa pode explicar o porquê da maioria de nós brasileiros sermos tão resignados e fáceis de manobrar.
Nossa identidade nacional é confusa, sem um norte, sem um padrão. Tudo isso pode sintetizar um pouco da nossa realidade, ou até mesmo, explicar tudo. Ainda hoje, continuamos a nos calar e a nos ajoelhar ante um falso poder, ante uma falsa moral. A escravidão e a má fama da Inquisição. Nota de autor. Existem documentos que desmentem tudo o que aprendemos sobre a Inquisição, através dos livros didáticos, filmes e outras obras. Fim da nota do autor. Ficaram lá atrás, ficaram nas páginas dos livros de história, mas seus registros parecem que ficaram perpetuados em nosso DNA social.